Testemunha referida. Várias questões aqui sobre testemunha referida. Quando o advogado ele percebe a testemunha referida, ele tem que, de plano, requerer a oitiva dessa testemunha e solicitar informações pessoais, ou ele pode requerer a oitiva da testemunha referida posteriormente ao depoimento em que ela foi mencionada. Essa é a primeira. A segunda pergunta que ele faz: quem intima a testemunha referida? A parte ou o juiz? E terceiro, ele pergunta se a testemunha referida pode ser levada a juízo coercitivamente e se ela pode ser intimada por meio eletrônico. Vamos lá. Vamos analisar aqui as classificações da prova testemunhal. A testemunha, ela pode ser classificada. Nós temos aquela testemunha, que é a testemunha tradicional. A testemunha tradicional é aquela que percebe o fato através dos seus sentidos. Ela tem uma percepção do fato porque ela viu, ouviu, sentiu o cheiro, tocou. Então ela se utiliza dos seus próprios sentidos para ter conhecimento sobre um fato. Essa é a testemunha presencial. Mas eu tenho uma testemunha chamada testemunha de referência, ou testemunha de ouvir dizer. Essa testemunha, a testemunha de ouvir dizer, ela não teve contato com o fato. Ela tomou conhecimento através de um depoimento de um terceiro. O terceiro teve contato com o fato e contou para a testemunha de referência. Ela só ouviu dizer. Essa é a testemunha de referência ou testemunha de ouvir dizer. E nós temos uma terceira espécie de testemunha. A testemunha referida. Quem é a testemunha referida? Testemunha referida é aquela que não foi arrolada pelas partes, mas no depoimento de uma outra testemunha, ela é mencionada por essa outra testemunha, por essa outra parte. No depoimento de uma pessoa, essa pessoa menciona um terceiro que também tem conhecimento do fato. Esse terceiro é a testemunha referida. É uma testemunha que tem conhecimento por meio do depoimento de outra testemunha ou o depoimento das próprias partes em depoimento pessoal. Esse advogado, ele toma conhecimento da existência dessa testemunha no momento em que a testemunha arrolada presencial está depondo. Durante o depoimento dela é que ele toma conhecimento de uma outra testemunha que poderia ter sido arrolada e não foi porque ele não sabia, não conhecia. Esse advogado, ele deve, no curso do depoimento dessa testemunha, já requerer a oitiva da testemunha referida. Como que eu oriento você na prática? Oriento nas seguintes circunstâncias. Olha só. Você está ali assistindo o seu cliente durante o depoimento de uma testemunha. Está participando de uma prova, da produção da prova oral testemunhal durante a audiência de instrução e julgamento. E a testemunha que está sendo ouvida se refere a um terceiro que também tem conhecimento do fato. Isso é novo, você não sabia. Você termina o depoimento dessa testemunha normalmente e antes da dispensa da testemunha, você pede a palavra. Lá no momento em que você vai fazer as perguntas para essa testemunha, você pode finalizar as suas perguntas dessa maneira, dizendo o seguinte: senhor juiz, durante o depoimento dessa testemunha, foi manifestado que um terceiro também tem conhecimento sobre esse fato. Eu quero perguntar à testemunha se a testemunha tem conhecimento do nome completo, do endereço, de como eu posso ter acesso a essa testemunha e desde já eu estou requerendo a oitiva dessa pessoa como uma testemunha referida. Por que é importante você fazer isso? Porque provavelmente a testemunha que está prestando o depoimento sabe quem é, ou sabe onde encontrar essa pessoa. E aí você vai ter elementos para poder intimar essa pessoa para que ela compareça numa outra audiência, numa audiência em continuação, e lá essa testemunha será ouvida. Bom, mas se, professor, e se essa testemunha mora em outra comarca? Aí você vai requerer que ela seja ouvida por carta precatória.
sem problema nenhum, ela será ouvida por carta precatória. Bom, e se a testemunha, professor, não sabe o nome completo, não sabe o endereço, você como advogado, na mesma oportunidade, deve requerer ao juiz a sua cooperação para que o juiz faça uma busca no sistema para tentar trazer os dados pessoais dessa testemunha, o nome completo, o RG, o CPF e principalmente o endereço. Você tendo lá o nome da testemunha, o nome e o sobrenome, você tendo, por exemplo, o nome da mãe da testemunha referida, você pode consultar isso no sistema da Justiça Eleitoral. E lá você vai conseguir o endereço dessa testemunha e depois que você consegue o endereço, a testemunha será intimada para prestar o seu depoimento. Quem intima a testemunha? Quem requer a sua oitiva. Se for o autor, o advogado do autor. Se for o réu, o advogado do réu. E se for o juiz de ofício, o juiz vai determinar que o próprio cartório intime a testemunha referida. A parte que requer a oitiva da testemunha referida, ela pode requerer que a testemunha compareça independentemente de intimação, nos termos do artigo 455, parágrafo 2º? Sim. Se o advogado tem o endereço, tem o contato dessa testemunha, ele pode se comprometer a trazer a testemunha independentemente de intimação, com aquele risco que existe. Caso no dia da audiência a testemunha não compareça, o código entende que há uma desistência da sua oitiva. E aí ele pergunta também o seguinte: essa testemunha pode ser intimada por carta com AR? Claro que pode ser intimada com carta com AR. E se a testemunha referida morre antes da citação? Ela não é ouvida, né? Não tem jeito dela ser ouvida nessa situação, perde a oportunidade de produzir a prova, perde o objeto da prova, não dá. Testemunha morta não dá para ser ouvida em juízo, fica prejudicada a prova. A testemunha pode ser intimada por hora certa pelo oficial de justiça? Se você tentou intimar por carta com AR e não deu certo, você pode requerer ao juiz que a testemunha seja intimada por mandado. E lá no mandado do oficial de justiça, se não for pessoal, pode ser por hora certa, sem problema nenhum. Agora, na hora certa, há uma certeza de que a testemunha mora naquele local. Ela só não se encontra no local quando o oficial vai até lá. É possível intimar a testemunha por edital? Não. Citar a testemunha por edital não é possível, porque a testemunha está em local incerto e não sabido. Só é possível intimar quando se sabe o local da testemunha. A testemunha só pode ser arrolada e produzida a prova quando se tem o endereço da testemunha, quando se tem acesso à testemunha. A intimação por edital aqui é inócua, porque a testemunha não vai ser encontrada da mesma forma. Então, na prática, não é possível a intimação da testemunha por edital. Não é. E uma vez intimada a testemunha referida, se ela não comparece na audiência devidamente intimada, o juiz pode remarcar a audiência e determinar a condução coercitiva. Sem problema nenhum, a testemunha pode ser conduzida em juízo coercitivamente. E aqui eu aproveito uma dúvida que sempre me é apresentada, que é a seguinte: a testemunha que eu tenho contato, ela se nega a prestar depoimento. Pessoal, não tem essa de se nega. A testemunha não quer depor. Se a testemunha foi arrolada e foi intimada, ela tem o dever de comparecer. Ela tem a obrigação de comparecer. Mas ela não comparece, então ela vai ser conduzida coercitivamente. O juiz vai impor medidas de apoio coercitivas, multa. O juiz pode impor multa caso ela não compareça. O juiz pode impor qualquer tipo de medida judicial que vai forçar a testemunha a comparecer. Não tem essa, não quero depor. Testemunha não tem que escolher se vai ou não depor. Arrolada e intimada, ela tem o dever, a obrigação
de comparecer.